A história é um mar de distorções. O que você pensa que é, talvez não seja assim. Talvez alguém há muito tempo tenha construído uma meia-verdade e repetido ela tantas vezes que virou uma verdade completa. No vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Conheça agora as 5 maiores mentiras já contadas. As bruxas de Salem não foram queimadas na fogueira. Naquela época realmente existiu um julgamento de bruxas em Salem, Massachusetts, Estados Unidos, no ano de 1692. Nesse ano, 20 pessoas foram condenadas à morte, porém ninguém foi queimado vivo na fogueira. Todos os condenados, exceto um, foram condenados à forca, e apenas uma pessoa foi morta esmagada por pedras pesadas. Não encontraram nenhuma prova concreta de prática de bruxaria para essas pessoas. Historiadores acreditam que essas pessoas sofreram perseguição por uma população que sofria de histeria em massa. Acredita-se também que os julgadores das bruxas de Salem poderiam estar sofrendo algum tipo de doença física e alucinações causadas por ingestão de pão de centeio contaminado. Disney não foi congelado após sua morte. Em novembro de 1966, os médicos descobriram que Disney tinha câncer de pulmão. Ele morreu no mês seguinte em um hospital de Burbank, aos 65 anos. Após sua morte, rumores começaram a circular na imprensa sensacionalista, dizendo que Disney havia sido criogenicamente preservado. Isto é, que ele tinha sido congelado com a esperança de que a ciência pudesse um dia trazê-lo de volta à vida. Apesar dos rumores, ele foi cremado e suas cinzas foram enterradas em um mausoléu no cemitério Forest Lawn, em Glendale, Califórnia. A primeira pessoa a ser congelada criogenicamente foi um professor universitário americano em janeiro de 1967. Frases icônicas que nunca foram ditas. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Disse certa vez Clarice Lispector. Só que não. A escritora campeã informal de citações equivocadas não é a única a ganhar fama por frases que nunca disse. Ao longo da história, nomes ilustres de realidade e da ficção viram suas palavras serem distorcidas, mal interpretadas ou até mesmo inventadas. Um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade. Se você reparar com atenção, vai perceber que a icônica frase dita por Neil Armstrong ao pisar na Lua tem um problema conceitual. O homem é equivalente à humanidade, tornando a afirmação um pouco redundante ou simplesmente sem sentido. Seria um tanto frustrante caso o astronauta realmente tivesse dito dessa forma. Neil argumenta que uma palavra se perdeu em meio à estática durante a transmissão. Sua frase original teria sido: um pequeno passo para um homem, um grande passo para a humanidade. Foram várias as tentativas públicas de Armstrong para corrigir o sentido de sua fala, mas como você deve ter imaginado, elas foram em vão. A sentença imortalizada é aquela que todo mundo ouviu em 1969. Faça sentido ou não. Os piratas não enterravam seus tesouros. Muita gente já procurou, mas ninguém até hoje conseguiu encontrar um tesouro enterrado por piratas. O motivo é simples: eles jamais tiveram o costume de enterrar o produto de suas pilhagens. Isso não passa de lenda, que acabou virando senso comum com uma providencial mãozinha do cinema de aventura e da literatura de ficção. Entre os séculos 16 e 18, reis europeus contratavam piratas para saquear embarcações e cidades costeiras de nações adversárias. Daquilo que era roubado, a maior parcela ia parar nos cofres do monarca contratante. O resto era dividido de forma relativamente democrática. Uma parte mais populada ficava com o capitão do navio pirata, a outra, menor, era rateada entre seus subordinados. O butim muitas vezes incluía joias, especiarias, roupas, remédios, armas e, é claro, dinheiro. Mas acabava pulverizado depois de tantas partilhas. Como os piratas adoravam torrar pequenas fortunas com mulheres e bebidas, é pouco provável que reunissem economias num baú para enterrá-lo em alguma ilha deserta. A origem desse mito está ligada ao corsário escocês William Kidd, que gostava de alimentar boatos sobre tesouros escondidos por ele nas ilhas onde ancorava. Não demorou para essas histórias fantasiosas virarem romances de sucesso, como A Ilha do Tesouro, lançado pelo também escocês Robert Louis Stevenson, em 1881. E esse não foi o único estereótipo que escritores como Stevenson trataram de reforçar. Também não existem evidências de que na vida real os piratas fossem todos cruéis e sanguinários, ou que obrigassem prisioneiros a caminhar sobre uma prancha até que caíssem no mar e fossem comidos por tubarões. Adão e Eva nunca comeram uma maçã. Por muitos séculos, a tradição cristã acreditou piamente ser a maçã o fruto que Adão e Eva estavam proibidos por Deus de comer no Jardim do Éden, o paraíso terrestre descrito no Gênesis, primeiro livro da Bíblia. No início da Idade Média, a maçã ainda dividia essa função perturbadora com o figo e a uva, depois ficou sozinha. Entretanto, os exegetas contemporâneos da Bíblia estão convencidos de que nenhuma das três pode ser associada ao pecado original.
cometido pelo primeiro casal humano ao comer o fruto proibido. Para simbolizar o pecado original, os estudiosos sugerem alternativas como a laranja, a cidra, o pêssego ou o marmelo. Na verdade, a Bíblia não revela o nome do fruto proibido, diz apenas que era produzido pela árvore de ciência do bem e do mal. Os exegetas não sabem explicar por que uma fruta substancialmente divina acabou envolvida numa transgressão gravíssima da qual absolutamente não participou. No episódio de Gênesis se encontra a primeira referência da Bíblia ao alimento, associado não só ao sentido de pecado, mas à ideia de que o ato de comer envolve conhecimento. Mas e você? Já acreditou um dia nessas mentiras? Deixe pra gente a sua opinião nos comentários, não esquece de deixar o seu gostei e também de se inscrever aqui no canal. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso!